Estamos ao vivo. Vamos para nosso mapeamento para a próxima semana, vulgo amanhã. Estamos dando início ao que no mercado financeiro é a primeira semana de dezembro. Estamos chegando ao fim de mais um ano de mercado financeiro. Temos mais aí, vejamos, 1, 2, 3, 4 semanas e alguns dias aí de mercado financeiro, tá, pessoal? Estamos chegando ao fim do ano de 2025. Para isso, vamos dar uma verificada no que é que nós temos para essa semana de 30 ao dia 6, com esse calendário de notícias que nós estamos com ele previsto aqui. Lembro a todos que, no que diz respeito a gráfico, né, nós estamos tratando de análise. Deixa eu colocar aqui um SHA-USD aqui, para ficar uma movimentação bacana. No que diz respeito a gráfico, nós estamos tratando de uma análise qualitativa, para que todos saibam, e caso alguns sejam indagados ou perguntados, isso aqui é análise qualitativa. Nós temos aí um critério bem interessante de individualidade no que tange a isso daqui. Para algumas pessoas, o melhor movimento, repito, de compra ou de venda foi nesse instante aqui, o trade da semana. Para outros, foi nesse instante aqui. E nenhum dos dois está errado. Correto? Correto. Quem conseguiu encaixar uma venda aqui lucrou bem. Quem conseguiu encaixar uma compra aqui também lucrou bem, dado os seus critérios de análise. Scalper, intraday, day trade, swing trade e assim sucessivamente. Tudo isso, no que diz respeito à subjetividade do gráfico, são análises qualitativas. Eu posso fazer uma leitura, vocês podem encaixar outra leitura, outras pessoas podem encaixar outra leitura. Quando nós vamos para isso daqui, são dados que são divulgados semanalmente. Isso aqui é análise quantitativa. Isso aqui não tem como haver subjetividade. Os dados que saem na segunda-feira, dia 1, aos meio-dia aqui de Brasília e às 10 horas lá dos Estados Unidos, é o mesmo para todo mundo. Repito, é o mesmo para todo mundo. Os dados que saem aqui, os dados que saem aqui, aqui e aqui, e em todo esse calendário. Isso é importante que vocês estejam cientes, porque isso aqui é de fundamental base para um operador do mercado financeiro. Quando a gente começa nossa carreira e nossa trajetória, muito nos é ensinado a prestar atenção nas notícias, mas quase poucas pessoas te falam verdadeiramente por que prestar atenção nas notícias e te ensinam a por que essas notícias vão acontecer e o que é que se deve esperar dela mediante o seu anúncio de dados, tá? Então, essas pastas aqui são packs vermelhas, ok? São pastas vermelhas. São news head ou head news, que são notícias vermelhas, ok? Aqui nós temos o filtro. Eu acho que todos vocês já sabem disso. Comumente eu deixo selecionado todas essas notícias aqui. Aqui eu tiro as notícias de médio impacto e tiro as notícias de baixo impacto. Deixo apenas ligado a pasta branca, que são os Holidays Banks, e deixo também ligado aqui o
notícias de alto impacto, tá? Notícias de alto impacto. Dito isso, seleciono a semana e me mostra aqui, então, as minhas notícias preliminares que estão para acontecer nessa semana. Reparem que não tem nenhuma tentativa aqui, ó. Reparem também que o shutdown, não há notícias aqui do shutdown, tranquilo. Então, já estamos aí há 2 semanas entrando nessa, que não aparece essa notificação do shutdown. Isso é muito importante. Então, para essa semana aqui, o resumo da semana, basicamente é o quê? O que é que nós temos de impactante para a semana de 30 a 6 de dezembro? São os dados cruciais do PCE. A gente pode ver aqui. Deixa eu ver aqui outra coisa impactante aqui que pode ter. O CPI também. O CPI é uma notícia aí que vai mexer um pouquinho com o mercado Forex, do CHF, tá? CHF. O emprego, nós vamos ter aí o ADP, também vamos ter o CAD, né? E a confiança do consumidor, que vai ser aí de fundamental importância para que nós, que utilizamos de análise macro, que estamos aprendendo a analisar a macroeconomia aqui, para entender e identificar os fluxos do SMC, do Smart Money, né? Do ICT. Isso aqui vai ser de fundamental importância para a gente. Então, notícias de alto impacto que eu consigo aqui averiguar. A gente vai ter o PCE e o CPI, tá? PCE aqui, ó. CPI aqui. Eu penso que essas duas sejam as duas mais impactantes dessa semana. Vamos ter também aí o ADP, tá, pessoal? O ADP, bem aqui, ó. O ADP é um dado que sai ali antes do paywall, que o paywall vai estar aqui na primeira sexta-feira, tá, da semana. É um dado bem importante, que não é bem o paywall, mas assim também tem a sua relevância de impacto aí, ok? Como eu já ensinei para vocês, esse ADP aqui ele fala muito do que vai acontecer na sexta-feira. Também a gente vai ter a confiança do consumidor ali na sexta-feira, aqui e aqui, ok? Então, para o resumo dessa semana aqui, analisando essas notícias, o que a gente tem aqui? A gente tem o PCE, Core e dados de emprego dos Estados Unidos e do CAD, tá? Nós temos essas duas questões aqui. Mas o destaque fica para o final da semana, pessoal, que é aqui com o PCE, tá? Como eu já falei para vocês aqui, que é a medida de inflação preferida do Fed. O PCE aqui, ó, a medida de inflação preferidíssima do Fed. E o relatório de emprego do Canadá, que prometem alta volatilidade na sexta-feira. Então, se eu sei que a primeira semana aqui do mês de dezembro, a sexta-feira tem uma gama importantíssima, o que é que tende a estar se acontecendo nos outros dias de semana? Meio que uma imprevisibilidade. Como assim, David? Meio que uma imprevisibilidade. Se você é um trader que não tem tanta experiência, eu recomendo fortemente que você não esteja exposto ao mercado financeiro na quinta-feira. E eu recomendo que você não esteja exposto ao mercado financeiro na quarta-feira, logo após meio-dia. Se você quer estar operando, se você é do nível intermediário para frente, ok, sem problema algum. Mas se você ainda não tem tanta confiança em estar analisando, sente que ali anda tomando um pouco de stop ou coisa do tipo, analise bem o calendário econômico. Porque muito provavelmente notícias de alto impacto como as que estão previstas para sexta-feira tendem a deixar todo esse calendário aqui, toda essa semana aqui, bem conturbada. Bem conturbada. Então, vamos começar fazendo as nossas análises aqui, pessoal, a partir da segunda-feira, dia 1º de dezembro, não é?
a gente tem a atividade industrial lá dos Estados Unidos, que está prevista para sair às meio-dia. Está prevista para sair aos meio-dias. Beleza, tá todo mundo aqui vendo minha tela, tranquilo. Pensei que não tinha compartilhado, mas compartilhei. Então, a gente tem aqui o PMI de manufatura do ISM, ok? Que mede a saúde do setor industrial dos Estados Unidos. A previsão aqui, né, que a gente consegue ver aqui, tá de 49. O anterior tá de 48,7, que é o dado anterior dessa notícia, correto? Então, a previsão tá de 49. Eles estão prevendo um aumento aí de 0,3, correto? Então, a previsão de 49 sugere, pessoal, aí uma leve melhoria, mas ainda está abaixo de 50, o que vai indicar basicamente uma contração, tá? Que vai indicar basicamente uma contração. Um resultado que saia acima de 50 ou significativamente acima do previsto de 49 seria bullish para os Estados Unidos aí, para moedas americanas, ok? USD, para gráficos que tendem a se movimentar muito bem com com essa notícia, né? Com esse USD, que é o que? É o Nasdaq, é o S&P, é o Dow Jones, é EURUSD e assim sucessivamente. Claro, EURUSD, se a gente tem uma notícia positiva aqui, é queda para o EURUSD, tá? Aprendam a fazer essa correlação de mercado para que vocês entendam. Então, se a gente tem uma notícia acima de 50 ou significativamente acima do previsto, que é 49, a gente teria um mercado mais bullish para o USD, indicando que a economia industrial não está desacelerando tanto quanto o esperado. Agora, se vem uma notícia abaixo de 49, o que é que a gente espera para o USD? A gente espera uma decaída, a gente espera um mercado bearish, a gente espera um mercado aí um pouco mais pessimista para esse início de semana na segunda-feira. Na terça-feira, dia 2, a gente tem uma notícia no AUD, que é o crescimento australiano. A AUD ali vai sair basicamente às 9h30 da noite, certo? Que é o produto interno bruto trimestral lá da Austrália que está para sair. A previsão é de 0,7% contra o anterior de 0,6%. A gente espera, pessoal, uma aceleração no crescimento aqui, tá? Se o anterior está 0,6 e a previsão está 0,7, o que é que os caras que fazem esses estudos estão prevendo? Estão prevendo uma aceleração. Um crescimento no PIB acima do previsto, preste atenção. Fazer análises macroeconômicas é simplesmente você entender o repertório comportamental que está por trás das notícias. É você ter isso aqui bem frisado, é você ter isso aqui bem arquitetado e entender isso daqui. E sempre quando a notícia sair, você dá uma olhada dentro do Forex Factory para entender. Eu tenho a previsão, eu tenho o anterior e aqui vai sair o atual. Eu faço uma comparação rápida. Poxa, a previsão é 49. Veio abaixo de 49, pessimista. É uma visão mais pessimista para o USD. Veio acima de 49 ou acima de 50, otimista. É simples isso, ok? Espero que vocês estejam entendendo. Aí eu venho aqui, o que é que eu consigo entender aqui, ó? Eu analiso a previsão versus o anterior. Ó, previsão está de 49, anterior está de 48,7. O que é que os economistas estão esperando para essa notícia? Eles estão esperando uma crescente. Se eles estão esperando uma crescente e o resultado vem abaixo de 49, logo o mercado vai sentir as contrações e vai querer meio que puxar para a queda. Se aqui eu tenho 0,7 e aqui eu tenho 0,6%, a previsão é 0,7, o anterior é 0,6.
O que é que a gente entende, pessoal? A gente entende que os economistas, os analistas estão prevendo uma aceleração no produto interno bruto lá do AUD. Então, se a notícia vem acima da previsão de 0,7, eu considero que essa moeda, a AUD, vai ter uma possível movimentação bullish para o dólar australiano aqui, tá? Por quê? Porque vai aliviar a pressão sobre o Banco Central para aliviar a política monetária. Porém, entretanto, todavia, contudo, se vem abaixo do previsto, vem lá 6%, mantém-se 6%, ou vem abaixo de 6%, 0,6%, a gente tem um sentimento mais negativista, um sentimento mais negativo para o mercado. Quando a gente vai tratar da quarta-feira, dia 3, né, a gente tem notícias importantes aqui no USD e a gente tem notícias importantes no CHF. Lá no USD, a gente tem a notícia saindo lá às 10h15 da manhã. Vamos tratar agora, por hora, só das notícias mais pesadas, tá? Depois a gente dá uma volta aqui nesse CPI, que é lá de madrugada que vai acontecer, que é basicamente esse CHF, mas não influencia tanto na nossa vida, já que a gente opera muito no mercado americano, né? O USD. Então, para quarta-feira, dia 3, nós vamos ter emprego e serviço, que é o USD e é o CHF. Às 10h15, sai a primeira notícia do USD, que é basicamente o quê? É o ADP. É a variação do emprego não agrícola da ADP, que é um precursor-chave do NFP oficial, Non-Farm Payroll. É um precursor, pessoal. Se vocês prestam atenção nesse carinha aqui, ó, ele vai falar muita coisa para vocês antes do payroll acontecer propriamente dito. Ele vai falar muita coisa. Então, qual é a análise que a gente tem aqui? A previsão é de 19 mil versus o anterior, que é de 42 mil. O mercado, ele está esperando o que aqui, pessoal? O anterior é o quê? É 42 mil. A previsão é de 19 mil. O que é que a gente consegue entender? Que os economistas estão esperando que lá nos Estados Unidos tenha tido uma queda brusca na criação de emprego. O mercado ele vai estar esperando uma queda brusca na criação de emprego, pessoal. Tá? Vai estar esperando uma queda brusca, de 42 para 19, que é a variação do emprego não agrícola da ADP. O que é que isso aqui indica pra gente? O que é que isso aqui indica pra gente? Vamos lá. Se o atual vier acima dos 19 mil, que é a previsão, prestem bem atenção aqui na previsão. A previsão é basicamente uma porta de gatilho para você entender. Se vier acima disso, tende a acontecer isso. Se vier abaixo disso, tende a acontecer aquilo. Então, se o atual, que vai sair lá na quarta-feira, às 10h15 da manhã, vier acima dos 19 mil, por exemplo, 20 mil, 21 mil, o que é que a gente tem? A gente tem um sentimento otimista para o bullish, para o dólar, não é? Será um mercado mais bullish, indicando que o mercado de trabalho ainda está apertado, ainda está ali criando emprego. Se o resultado for muito abaixo dos 19, o USD pode enfraquecer drasticamente. Por quê? Porque reforçaria o medo de desaceleração. Pegou a visão? A previsão sempre vai te falar muita coisa. Então a previsão está 19. Se essa parada vem acima da previsão, bullish. Se essa parada vem abaixo da previsão, bearish. Basicamente, isso aqui é quantitatividade. Isso aqui são dados. Contra dados não há argumento. Perfeito? Contra dados não há argumento. Aí a gente vem aqui para meio-dia, que é o ISM e barra PMI, que são os serviços ISM PMI, que vai medir basicamente a saúde do setor de serviços, que compõe a maior parte da economia dos Estados Unidos da América. Se vocês forem prestar atenção,
a previsão está de 52. O anterior está de 52,4. Ou seja, o que é que os economistas estão pensando aqui? Estão pensando que vai acontecer uma queda, mediante os dados que eles têm acesso e assim sucessivamente. Eles estão pensando em uma queda, de 52,4 para 52. Então eles estão pensando que vai acontecer o quê? Uma leve desaceleração aqui, nessa notícia, para o USD. Na quarta-feira, dia 3, ao meio-dia. Então, o que é que a gente começa a pensar aqui? Se a gente tiver realmente aí essa notícia de 52, que é uma leve desaceleração, como eles estão esperando, mas se ainda for acima dos 50, simboliza e caracteriza uma expansão desses serviços. Então, um resultado abaixo dos 50 aqui seria uma notícia mais bearish para o USD. Já um resultado acima de 52, como se está esperando, seria um mercado mais bullish. Então preste atenção, a gente tem o anterior, a gente tem o atual, a gente tem a previsão e a gente tem o atual. É isso que a gente tem para poder analisar o mercado financeiro de antemão e entender mais ou menos o que é que está se acontecendo. Na quinta-feira, pessoal, tá? Na quinta-feira aqui, ó, a gente vai ter basicamente o nosso garotinho. Ele não vai acontecer na sexta, ele vai acontecer na quinta-feira, ó. O ADP vem na quarta, ele vem na quinta, ok? Que é basicamente o emprego semanal, o USD. Aqui, dia 4, às 10h30 da manhã, nós temos os pedidos de seguro-desemprego, um relatório semanal, tá? A gente não vai ter aí ainda um relatório mensal. Para essa semana, a gente vai ter um relatório semanal. Qual é a ideia aqui? A previsão está de 220 mil, tá? A previsão está de 220 mil versus o anterior que está de 216 mil. Então, espera-se um pequeno aumento nos pedidos de desemprego. Os economistas que estudam isso daqui esperam uma pequena crescente no pedido de desemprego. Então, se eles estão esperando uma pequena crescente no pedido de auxílio-desemprego, de seguro-desemprego, pensa comigo. Se as pessoas estão pedindo o seguro-desemprego, é porque está sem emprego. Se eles estão sem emprego, isso é bom ou isso é ruim para a economia de um país? Só usar o raciocínio lógico que vocês vão entender. Então, qualquer resultado abaixo de 220 mil é considerado um sinal de saúde do mercado de trabalho e bullish para o euro, para o dólar, tá? Desculpem, não o euro, porque eu sempre costumo euro USD, para o dólar. Então, qualquer resultado que vem abaixo de 220 mil, por exemplo, 219, 218, 219,50, é esperado o quê? Um mercado bullish. Perfeito? Mas se vier acima de 220 mil, mais que 220 mil, ou acima, igual a 220 mil, ou mais que 220 mil, um mercado mais bearish. Então, se eu tenho o anterior 216 e a previsão 220, se eu tenho um 219, eu sei que ali há uma perspectiva ali, mediante essa notícia, que o mercado tende a ter aí um mercado mais bullish. Mas se a notícia aqui da quinta-feira às 10h30 vier ali acima de 220 mil, inevitavelmente eu tenho um mercado mais bearish para quinta-feira às 10h30 da manhã. Correto? Então nós vamos agora para sexta-feira, dia 5 de dezembro, que basicamente vai ser o clímax da semana. Vai ser o clímax da semana aqui, a sexta-feira. Então reparem, ó, eu tenho o pedido de seguro-desemprego na quinta, que é basicamente um mini NFP, que é antecipado
do ADP. O ADP fala muito antes desse garoto aqui, tá? E esse garoto não veio na sexta, mas porém na sexta-feira o que é que a gente tem aqui? A gente tem um clímax da semana, o clímax semanal. Tanto com o CAD, tanto com o USD. Então, esse dia aqui, ele vai ter 3 eventos de alto impacto que garantem forte volatilidade. Mas forte volatilidade de verdade, pessoal. Forte volatilidade de verdade. Às 10h30, eu tenho basicamente o NFP do Canadá. Eu tenho o NFP do Canadá. Se aqui eu tenho um mini NFP dos Estados Unidos, aqui eu vou ter o NFP do Canadá. Ah, mas não é dos Estados Unidos, David. Cuidado. O CAD e o USD, eles têm uma forte correlação. Tá? Eles têm uma forte correlação. Se você não tomar cuidado nisso aqui, você pode tomar um stop. Mas um stop do bonito, tá? Do bonito. Então, a mudança de emprego e taxa de emprego, que é basicamente o NFP do Canadá. Então, se vocês prestarem atenção, a taxa de desemprego aí tá batendo mais ou menos o que lá no Canadá? 7% versus 6,9%, que é a previsão versus o atual. Ó. Previsão versus o atual, que é basicamente um foco, é o aumento. Então, se um aumento inesperado na taxa de desemprego e uma perda maior de emprego do que o esperado ali, que é de 7,6K, será fortemente de queda, pessoal. Será fortemente de queda. Será fortemente de queda. Será bearish lá para o CAD, tá? Será bearish lá para o CAD. Repito, a taxa de desemprego lá do Canadá tá batendo ali uma previsão de 7%. 7%. 7 versus 6,9% é o foco mais ou menos. Se vier um aumento inesperado na taxa de desemprego e uma perda maior de empregos do que o esperado, que a previsão ali é de basicamente menos 7,6 mil, isso aqui vai ser muita queda lá para o CAD. Lá para as 12 horas do Brasil e 10 horas lá dos Estados Unidos, nós temos o pacote de dados aqui dos Estados Unidos, que é do USD, que é basicamente o índice de preços, que é o PCE Core, que é a métrica de inflação preferida lá do Fed. O Fed presta muita atenção nisso daqui, tá? Presta muita atenção nisso daqui, que é o Core PCE. A gente tem aí, basicamente, eles esperam que o mercado permaneça estável. Como é que a gente sabe disso, David? Que eles esperam que o mercado permaneça estável. É só vocês olharem aqui, ó. A previsão versus o anterior. O anterior está 0,2. A previsão deles é para 0,2. Então isso aqui indica e simboliza o quê? Que eles aguardam que o mercado prove de uma estabilidade para isso aqui. Então, se a gente tem uma previsão de estabilidade e o Core PCE vem acima de 0,2%, isso aqui, pessoal, é o mais agressivo possível da semana e vai causar uma forte alta no USD. Por quê? Porque pressiona o Fed a manter as taxas altas. Um mercado mais baixo, tá? Mais fraco, e pode gerar uma correção no dólar. Se isso aqui vem acima, tá? Do esperado. Se isso aqui vem acima do esperado, a gente tem uma previsão mais ou menos disso. Se isso vem abaixo do esperado, o que é que a gente tem? A gente tem uma previsibilidade para queda, tá? Se vem abaixo de 0,2. Ainda lá ao meio-dia, nós temos uma segunda notícia que vai sair, não é? Que é basicamente a expectativa preliminar de inflação ali da Universidade de Michigan, tá? Da Universidade de Michigan ali. Que é o quê? Esse dado, ele vai mostrar o que os consumidores
tá? Esperam para a inflação futura. Se as expectativas subirem, o Fed tem mais trabalho a fazer. O que é bullish para o USD, que é basicamente isso daqui, ó. 51, 52. Se vier acima de 52, bullish. Se vier abaixo de 52, bearish, tá, pessoal? Então, para essa semana, nós temos basicamente isso daqui. Qual é o bizu que eu tenho que pagar para vocês aqui? Qual é o bizuzinho aqui que eu tenho que pagar para vocês? Prestem sempre a tua atenção à previsão ao anterior. Porque o que sair aqui no atual, ó, vai lhe falar muito. Ah, aqui eu tenho uma previsão de 49. Anteriormente eu tinha um 48. Então tá esperando um aumento. Se esse aumento permanece, o que é que tende a acontecer nesse mercado? Bullish ou bearish? É um passo a passo que deve ser tomado. É um passo a passo que deve ser tomado para que a gente consiga nos nortear melhor dentro do mercado financeiro. Eu sei que é um pouco chato de estar analisando o gráfico de notícias e assim sucessivamente, mas muitos de vocês não fazem. E isso aqui é o feijão com arroz que o operador tem que fazer. O operador tem que fazer isso daqui. Ele tem que analisar isso, ele tem que tomar dados, ele tem que metrificar, ele tem que analisar, ele tem que escrever para poder estar tomando as suas decisões. Nem só de gráfico viverá o trade. Nem só de gráfico viverá o trade. Quando você vai para o gráfico, você já tem que entender o que é que está previsto nas notícias. Tá? Então, para essa semana aqui, basicamente, o que é que a gente tem? A gente tem uma visão principal, a gente tem um viés principal. Mas essa visão principal e esse viés principal é 100% infalível? É o santo graal? Lógico que não, pessoal. Lógico que não. Mas qual é a visão principal para essa semana? É que a narrativa de inflação ali, barra juros, ela vai ser definida pela sexta-feira, que vai ser lá no PCE Core. A volatilidade que se está esperada para essa semana. O par lá, que tá para sair a notícia, né? O USD-CAD, ok? Na sexta-feira, será extremamente volátil na sexta-feira. Com ambas as moedas divulgando dados de emprego, que é o CAD, e inflação, que é o USD, ao mesmo tempo. A visão está voltada, não tenham dúvidas disso, que é para sexta-feira. Então, se a visão está voltada lá para sexta-feira, o que é que vocês têm que prestar atenção aqui? Duas coisas. Ou vocês se posicionam no mercado até a quarta-feira, ou até a quinta-feira ali, depois da notícia do mini NFP que está para sair, mas a sexta-feira não tomem a posição antes do anúncio que vai sair ao meio-dia. Não tomem posição. A não ser que você tenha aí uma costa quente, vamos usar essa expressão, e saiba que o mercado vai fazer isso dessa forma, sim ou não. Se você não tem essa certeza, se você não tem aí essa visão mais aguçada, eu recomendo fielmente que você espere essas notícias saírem. Então, quer operar? Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, até ali às 10 horas da manhã, depois das 10 horas da manhã que vai sair o ISM/PMI, ou na quinta-feira até mais tardar meio-dia dos Estados Unidos, que é 2 horas da tarde aqui pra gente. Depois que sair a notícia das 10h30, que é 8h30 lá para eles. Mas se você não tem tanta habilidade, fica de fora desse mercado aqui, porque tende a dar uma alta movimentação e não ficar nos conformes como a gente está acostumado a ver. O que é que tende a acontecer nessa semana? Ser uma semana mais seek and destroy, ser uma semana mais manipulativa, ser uma semana que consuma mais liquidez. Isso é ruim? Não é ruim para quem sabe operar isso. Isso é bom para também quem sabe muito bem capitalizar em cima dessas oportunidades. Que oportunidades são essas, David? É isso aqui, ó, dentro do mercado financeiro, tá? Tendo em vista todo esse embasamento,
quantitativo que a gente já mostrou para vocês, que são os gráficos, são as notícias, e assim posteriormente, o que é que a gente tem aqui? A gente tem algumas visões a serem dadas e a serem feitas. Vamos para o MNQ1. Vamos pegar aqui um gráfico diário. Ó, vamos começar pelo um gráfico semanal. Um wiki. O que é que a gente tem num wiki? Eu espero que vocês lembrem. Eu espero e torço fielmente para que vocês lembrem isso. Porque se vocês não lembram isso, eu tenho certeza que o processo de análise gráfica de vocês está falhando feio. Como assim, David? Vocês lembram lá que eu já dei uma aula auto-intitulada Daily Bias, que eu ensinei basicamente como é que o Michael ele faz uma análise mais alta, como é que o Michael ele faz uma visibilidade mais alta e assim sucessivamente. Então eu vou usar um pouquinho aqui do Daily Bias. Para que vocês entendam. Eu estou aqui no 1 Wiki, uma semana. Se eu colocar aqui no 1 Monthly, vai para um mês. O que é que a gente tem para o mês de novembro, pessoal? Puxa vida, cara. O que é que a gente tem aqui para o mês de novembro? A gente tem aqui, ó, um PML, Previous Monthly Low. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o tamanho. A gente tem uma captura de PML, ó. E o mercado fechando o que aqui, ó? Altista. Né? Olha esse tanto de pavio aqui. Para quem analisa CRT, Daily Bias é uma baita teoria, tá? É um baita complemento. Para quem analisa CRT, Daily Bias é um baita complemento. Olha isso aqui. Isso aqui é o quê? É um CRT low de um mensal. Olha essa captura, pessoal. Olha essa captura, que lindo, tá? E o fechamento dele vai acontecer mais ou menos aqui. Capturou essa liquidez mínima, fechou aqui. Qual é a lógica na teoria do CRT? É que o mercado vai capturar isso daqui, ó. CRT High. Então eu tenho uma visão já mais altista para o MNQ ou Nasdaq, tá? Eu já tenho uma visão em base mensal para ir buscar tanto esse PMH quanto esse PMH aqui, ó, que são CRT Highs barra PMH, tá? PMH, Previous Monthly High. Então eu tenho essa visibilidade do mercado no nível mensal para dezembro. A gente já tem uma expansão para ele, tá? A gente já tem uma expansão para ele no nível mensal. O mercado acontecendo aqui e vindo buscar isso daqui. Para um nível semanal, um wiki, tá? Tô usando CRT barra Daily Bias. Perfeito? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Deixa eu pegar essas informações aqui. Deixa eu vir aqui. Visibilidade. Jogar também nas semanas, porque não estava mostrando nas semanas. Para o nível semanal, o que é que a gente tem aqui, pessoal? Nessa semana vigente, né? Semana passada, vulgo semana passada. Daily Bias. Matéria muito importante para o operador do mercado financeiro. Se eu tenho essa semana fechando acima da semana anterior, que seria um PWH, ó, o mercado fechando acima desse PWH aqui, o que é que a gente tem aqui para essas próximas semanas aqui, ó? Tanto aqui, tá? Essa aqui vai surgir agora. É a mesma coisa. Aqui, ó. Isso aqui é um mensal, né? Mensal altista. Semanal. Aqui também, ó.
altista. Mensal, altista. Semanal, altista. Vamos para o diário para dar uma olhada nisso daqui. Mesma coisa. Olha lá. Olha o gráfico consumindo níveis de PDH e fechando acima dele. Ó. PDH, PDH, PDH. Diário. Eu também tenho uma visão mais altista. Diário. Altista. Então, tecnicamente, eu consigo ver uma possibilidade para essa semana, tá? Para essa semana, o mercado ir alcançar níveis mais altos. Os 3 gráficos estão me mostrando isso. Os três gráficos estão confluenciando para isso. Ok? Ok. Isso aqui é a minha análise qualitativa, tá? Isso aqui é a minha análise qualitativa. Em um nível diário, o que é que a gente tem aqui acontecendo? A gente tem essa quebra aqui de swing high, que vocês sabem bem sobre isso. A gente tem também essa quebra aqui de swing high. Ó, que é um nível diário. Um swing high diário. Para a gente estar prestando atenção, se eu estou esperando uma previsibilidade de mensal altista, semanal altista, diário altista, e o mercado está aqui quebrando níveis de swing high, tem algumas formas de se trabalhar isso, que eu poderia muito bem bater aqui e elencar com vocês agora, tá? Mas eu vou abordar de uma forma mais simples possível para que vocês consigam fixar bem esse conteúdo aqui. Vamos lá. Mensal, semanal, diário mostrando uma expansão mais altista. Correto? Correto. Vamos para um H4. Aqui, ó. O que é que a gente tem aqui? A gente tem um mercado quebrando swing high e mantendo swing low. Quebra de swing high. Deixa eu aumentar aqui. Aqui. Quebra de swing high. Quebra de swing high. Swing low sendo mantido aqui, ó. Quem é aluno dedicado e anota as coisas, sabe o que é isso aqui, ó. Isso aqui é letra A, um STL, letra B, um ITL, letra C, um LTL. Não precisa responder aí no microfone. Mas que tipo de fundo é esse daqui? Um STL, um fundo de curto prazo, um ITL, um fundo de prazo intermediário, ou um LTL, um fundo de longo prazo? Quem respondeu ITL, fundo de prazo intermediário, acertou. Para esse tempo gráfico, nós temos um ITL aqui, ó. Um ITL. Se eu tenho um ITL aqui, aqui eu sei que o mercado tende a começar a fazer o quê? Jogar o mercado para níveis mais altos. Jogar o mercado para níveis mais altos. Qual é o nome dado ao swing que fecha um nível de Fair Value Gap? STL, ITL ou LTL? ITL. Tá? ITL. Lá na frente, outro nível de Fair Value Gap é visto. Olha lá. Qual é o nome dado a isso aqui, ó? ITL. Reparem que eu tenho liquidez exposta aqui de uma forma bem clara. Tenho liquidez sendo exposta aqui de uma forma bem clara. Para essa semana que a gente vai entrar, qual é aí a visão que a gente tem?
tecnicamente o mercado vai abrir aqui, dia 30 de novembro, às 18 horas. O mercado vai abrir aqui, ó, para a próxima semana. Quais são os níveis mais lógicos de liquidez que eu tenho disposto no nível de sell side? E quais são os níveis que eu tenho dispostos no nível de buy side? Eu tenho aqui um ITH, swing high mais alto, swing high mais baixo. ITH. Eu tenho também, acima desse ITH, eu tenho um nível de liquidez bem aqui, ó, que é não bem uma espécie de ITH, mas eu tenho aqui um equal highs, um EQH, equal highs. ITL, equal highs, também aqui eu tenho um STH, que eu não vou marcar aqui, mas eu tenho aqui esses níveis de liquidez. A minha visão para essa semana é uma visão mais altista, tá? É uma visão mais altista. Salvo engano, isso aqui também é um nível de Fair Value Gap. É um nível de Fair Value Gap. Ó, há uma probabilidade muito grande do mercado fazer isso. Há uma probabilidade muito grande do mercado fazer isso. Mas num extremo muito grande mesmo, que eu acho muito improvável, ele chegar mais ou menos aqui e fazer isso. É isso aqui que eu estou vendo basicamente para o mercado. Claro, o mercado não é de 100% compactual com as análises que são feitas. A pessoa que fala que é 100% assertivo, ela está mentindo para vocês. A pessoa que chega e fala, eu nunca errei uma análise para a próxima semana, ela está simplesmente mentindo para vocês, tá? Então, eu gosto sempre de me precaver. Poxa, eu estou em uma análise aqui mais altista. Possa ser que esteja correto? Claro e óbvio. Mas também há riscos de estar errado. E o mercado nos mostrar comportamentais diferentes. Para isso, a gente deixa nossas visões pré-definidas. Então eu vejo basicamente esses 5 cenários, tá? Eu vejo basicamente esses 5 cenários. Lembrando que isso aqui é em média, tá? É em média. Não estou colocando essa seta aqui e estou dizendo para vocês ir afirmando o mercado vai chegar exatamente no 26.032,75, vai bater aqui e vai cair. Não, é em média. Pode chegar um pouquinho abaixo, pode chegar um pouquinho acima ali e então fazer uma movimentação. Nesses níveis que eu estou demarcando para vocês são o quê? São níveis chaves. Nesses níveis chaves aqui, o que, é que a gente está aguardando? A gente está aguardando um SMR. Então, se o mercado tá aí nessa visibilidade aqui, se o mercado tá nessa ideia aqui, nessa visibilidade, o que é que a gente pode esperar aqui? Claro, óbvio, a gente está em um nível mensal, em um CRT, um monthly, em um CRT aqui, ó, em um nível mensal, nitidamente em um nível mensal, tá? Em um nível mensal, o que é que a gente pode estar tendo aqui, ó? A gente pode estar tendo um OTE nisso daqui, ó. Tá? Possa ser que de imediato ele não vá buscar, tá? De imediato ele não vá buscar. Possa ser que esteja acontecendo um OTE, o mercado vem até abaixo desse nível de ITL aqui, ou até abaixo desse nível de ITL,
faça um pullbackzinho aqui, ó, no mensal, para então tá buscando esse CRT high, tá? Nível mensal, nível mais macro. Nível semanal, ó, basicamente mesma visão, só que o mercado pode estar voltando um pouquinho mais alto, que é mais ou menos aqui nessas visões que eu estou mostrando para vocês, ó. O mercado pode abrir, cair um pouquinho mais ou menos por aqui para então subir, tá? Reparem, tá corroborando aí a minha análise mais alta, mais altista, tá? No nível diário, já vejo as mensagens de vocês, tá, pessoal? Só um minuto. No nível diário, o que é que a gente tem? A gente tem aí a mesma possibilidade de estar acontecendo. Mas já no nível diário, a gente pensa que o mercado pode estar vindo buscar pelo menos esses dois níveis aqui, ó, para então cair. Então, o que é que pode acontecer? O mercado pode abrir uma movimentaçãozinha, cair um pouco e então subir para buscar esses dois níveis aqui. Se isso é feito, a gente tenta nos posicionar comprando barato aqui, ó. Lembra lá a teoria da liquidez? A gente procura comprar barato. Se o mercado abre e vai buscar essas altas aqui, ó, a gente procura vender caro para eles, mediante a formação do quê? Mediante a formação de SMR, tá? Mediante a formação de SMR. Então, se eu fosse falar aqui para vocês, olhem, operem desse jeito, eu escolheria nitidamente, estar operando comprado abaixo desses níveis mínimos, em formação de SMR, e sair das operações se eu posicionar-me como swing trade acima disso. Se o mercado já abre buscando isso daqui, ó, buscando isso daqui, eu espero um SMR aqui, vendo caro para as pessoas que estão aqui acima, e então eu levo a minha operação até patamares mais baratos. Reparem, quando eu faço essa minha análise macro, eu vejo níveis nítidos de mercado, que muitas das vezes vocês ficam para trás por não entenderem esses níveis macros que eu venho falando desde o início de tudo. Curso dos criadores de mercado, série dos criadores de mercado, eu bato muito na tecla disso. Se você não assistiu ainda, assista. Se você ainda não assistiu os outros módulos da Masterclass, assista também, que eu bato muito na tecla de nível chave. O mercado, ele é movido por liquidez. E onde é que tem liquidez? Abaixo de mínimas, acima de máximas significativas, tá? Abaixo de mínimas e acima de máximas significativas. Então, dentro disso, eu vou procurar, dentro das teorias, estar operando nesses níveis aqui, ó. Possa ser que case, possa ser que não case. Mas muitas vezes vocês se posicionam aqui, ó, em uma venda, saem com um lucro ridículo e depois o mercado faz um boom, sendo que você não fez o seu papel e seu dever de casa, de estar rastreando todas as possibilidades que uma semana pode ter. Se vocês prestarem atenção, eu divulguei recentemente lá no grupo da comunidade um swing trade que eu estou posicionado, tá? Eu estou na competição do TradingView, não estou participando dela para ficar entre os melhores computados, que eu não tenho tanto tempo assim para estar na frente do gráfico analisando para esse nível, ok? Mas eu quero mostrar para vocês na competição do TradingView, onde a gente tem aí cerca de 80 a 85 mil operadores. 80 a 85 mil operadores. É nessa faixa mais ou menos que já está computado aí todos os trades que estão se cadastrando lá para operar. 80 a 85 mil. Vamos tirar aí, só para mostrar para vocês, tá? Aqui está a nossa análise. Vamos deixar ela aqui por hora pendurada. Já eu leio as mensagens de vocês, tá? Só para eu concluir meu raciocínio aqui, ó. Temos 80 a 85 mil operadores. Desses 80 e 85 mil operadores,
nós temos aqui a nossa tão famosa curva de Gauss. Onde nós temos aí 10% em uma ponta. Em média, tá, pessoal? Em média isso daqui. 10% nessa outra ponta. 80% aqui, ó. Então, se eu tenho 80 mil, vamos colocar no extremo, tá? 85k de operadores. Ó. 85k de operadores. Vamos ver aqui, tá? Deixa eu pegar aqui uma calculadora. 85 mil mais 10%. A gente tem aí... Caraca, desculpa. 85 mil mais 10%. Mais ou menos 8.500 operadores aqui, ó. $8.5 mil operadores aqui. Muito ruins. Que quebram a conta. 8.5 mil operadores aqui. Muito bons. Que têm resultados excepcionais. E a gente tem tudo que sobra aqui. Então, se eu tenho 85 mil menos 17 mil, a gente tem 68 mil operadores aqui, ó, na meiuca. A gente tem 68 mil operadores aqui, ó. Tá? Só para que vocês entendam. Isso aqui é a curva de Gauss. Isso aqui é para toda a vida. Isso aqui é nos esportes, isso aqui é no trade, isso aqui é na matemática, isso aqui é nas escolas, isso aqui é na vida, isso aqui é no trabalho, isso aqui é em tudo, tá? Trazendo aqui para vocês um breve explanado sobre modelos cognitivos que eu já ensinei para vocês. 10% aqui é quem quebra a banca, de logo de imediato, que faz trade de vingança, tal. São esses caras aqui, ó. Mas são muito ruins. Muito ruim mesmo, tá? Eu já expliquei para vocês em aula sobre esse tipo de modelo cognitivo. Aqui, ó, nós temos o contraponto, que é a interseção. Que são as pessoas medianas. Que hora dá um pique muito grande e hora desiste. Hora dá um pique muito grande, chega lá no seu limiar de percepção de esforço e desiste. São as pessoas aqui medianas. Tá? Então aqui nós temos basicamente 90%. Ó, aqui nós temos 90% das pessoas. 10% apenas se dedicam para chegar à excelência. E dentro desses 10% aqui, a gente ainda pode ir ao extremo, tá? Dentro desses 10% aqui, a gente ainda pode ir ao extremo. São pessoas que são mais dedicadas dentro do nível do patamar dela. São pessoas que são dedicadas dentro do nível do patamar dela. Tô trazendo aqui logo esse amparado aqui para vocês verem, tá? A excelência, ela é... como é que eu posso falar, cara? A excelência, ela é trivial. É real. A excelência, ela é trivial. Se você faz o que tem que ser feito, não abre mão de nenhum detalhe, não entra em trade de vingança, não entra em overtrade, se você é delimitado no seu stop, você tem a sua visibilidade de alvo, cara, a excelência ela é trivial. O cara, para ser muito excelente, não tem fórmula mágica. É o ABC. É o 1, 2, 3. É o feijão com arroz que vai te levar até a excelência. Tá aqui, cara. Ó, só para vocês terem uma noção, hoje, com o trade de swing que eu tô em aberto, eu tô entre os 2% de trades. 2% de trades mais bem sucedido. Então, nessa gama aqui, ó, de 85 mil operadores, eu acho que tá mais ou menos nessa faixa. Quando eu vi, tava acima de 80. Vamos colocar aí 85 mil.
Nessa gama de 85 mil operadores, eu tô aqui, ó. Mas eu tô aqui, ó. E sem operar todo dia. Seguindo a risca tudo que eu me predisponho a ensinar para vocês. Eu tô aqui, ó, no 2%. Aqui tá o 10%. Aqui tá o 2%. Desculpem. Deixa eu fechar aqui. Aqui tá o 2%. Ó, eu tô aqui, ó, no 2%. Da última vez que eu olhei, eu acho que eu era o 900 ou eu era o 800, tá? Eu tava na posição 900 e 800. Eu tô aqui, ó, no 2% dos trades mais bem-sucedidos dessa competição. Isso aqui não é só porque é uma competição. Isso aqui deve ser levado em consideração para a vida. Para a vida. Você tem que estar nessa ponta aqui da curva de Gauss, ó, que é onde está a excelência. E a excelência, ela é trivial. Ela é trivial. Ela é simples de ser alcançada. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu estou dizendo que é simples de ser alcançada. Limiar de percepção de esforço. Deixa eu pegar aqui. Só para a gente concluir esse raciocínio aqui e eu terminar ali meu mapeamento semanal para vocês. Sabe o que foi que aconteceu comigo? Foi isso aqui, ó. Limiar de percepção de esforço. Eu tenho um nível aqui que é difícil. Eu tenho um nível aqui que é médio. Eu tenho um nível aqui que é fácil, ó. Até eu chegar nesse 2% aqui, ó. Desse 2% aqui, o que foi que aconteceu comigo? E aqui eu tenho o chão. Aqui eu tenho o chão, ó. Droga. Deixa eu pegar aqui. Aqui eu tenho o chão. Limiar de percepção de esforço, cara. Foi o que eu usei para chegar até onde eu tô. Comecei a subir. Difícil pra caramba. Na minha trajetória. Bati no meu limiar de percepção de esforço. Onde eu disse, pô, aqui tá difícil, cara. Aqui tá difícil de entender os models do ICT. Aqui tá difícil de entender sobre PDA. Aqui tá difícil de entender sobre 20-40-60. Aqui tá difícil de entender sobre a Quarterly Theory. Aqui tá difícil de entender sobre a Quarterly Shift. Só que eu não desisti, pô. Como muitos de vocês fazem. Chega aqui no limiar de percepção de esforço, aí faz um MSS aqui, ó, e começa a voltar lá pro chão, ó. Até vocês perceberem que vocês voltaram para estaca zero, que é o que muitas pessoas fazem, eu fiz isso, ó. Eu acumulei aqui, ó, no meu limiar de percepção de esforço. Pô, tá difícil pra caramba. Mas tem problema não. Vamos acumular conhecimento aqui, ó, nesse limiar de percepção de esforço. Até o ponto que eu saí dessa acumulação e vim pro próximo nível. Pro médio. Pô, no médio ficou difícil também. Eu fui lá, acumulei novamente aqui. Até o ponto de furar esse nível médio do limiar de percepção de esforço. Até o ponto de ficar fácil, entre aspas, pra mim. Só que isso aqui demanda tempo. Só que isso aqui demanda esforço. Coisa que muitos de vocês não querem. Porque vocês nunca receberam um não na vida, vamos dizer assim. Vocês não estão acostumados a ouvir que a parada vai ser difícil. Vocês não estão acostumados a ouvir que não vai ser do dia para noite. Vocês não estão acostumados a ouvir que se vocês não fizerem diário de trade, se vocês não fizerem uma análise prévia semanal, se vocês não tiverem a competência e consistência de fazer o que está combinado, vocês vão passar a vida toda subindo e caindo no limiar de percepção de esforço de vocês. Isso aqui não é sobre trade, não é só sobre trade. Isso aqui é sobre uma vida.
Isso aqui é mercado, isso aqui é família, isso aqui é casamento, isso aqui é escola, isso aqui é trabalho, isso aqui é amizade, isso aqui é uma vida, tá? Isso aqui é uma vida que precisa ser levada em consideração nessas questões aqui, ó. Isso aqui eu tô falando do fino da psicologia, pessoal. Modelos cognitivos. Desses 100% aqui, ó, desses 100% aqui, hoje, na atualidade, 29/11/2025, eu deixei 98% para trás dos meus concorrentes. Deixei 98% dos meus concorrentes para trás. Eu sou 2%. Mas para eu dizer isso aqui para vocês, eu ralei pra caramba. Eu ralei pra caramba, cara. Perdi noite de sono, estudando, me dedicando a isso, aplicando, fazendo feedback, fazendo backtest, colocando em prática, tomando stop, quebrando conta, voltando novamente. Cara, vai por mim. Compensa. No final da jornada, compensa. Tu olhar em uma competição, por exemplo, tá? Isso aqui não é lá coisa de outro mundo. Mas só para mostrar para vocês agora no final do ano. Quando acabar a competição, eu vou mostrar para vocês. Isso aqui, cara, é totalmente possível. Totalmente possível. Ok? Totalmente possível. Vamos voltar para cá, pra gente concluir aqui, que já tá ficando longo nossa conversa. Então, para essa semana aqui, se você vai usar CRT, eu prestaria atenção nesses níveis. Se você vai usar Quartley Theory, eu prestaria atenção nesses níveis. Se você vai usar qualquer outra teoria, eu prestaria atenção aqui nesses níveis. Eu sou totalmente adepto da teoria da liquidez. É a base de tudo. Liquidez é a base de tudo. Então, nitidamente, a gente vê o mercado se encaminhando para renovar a máxima histórica. Tá? Nitidamente, a gente vê o mercado caminhando para renovar essa máxima histórica aqui. Não é questão de se vai. É questão de quando vai. Tá? Possa ser que não seja agora, nessa primeira semana de dezembro. Mas é quando ele vai renovar a máxima histórica. Porque ele vai renovar a máxima histórica. Tá? Desde aqui de baixo já, ó, que vocês me veem muito operando comprado. Por que eu tô operando muito comprado desde aqui? Porque o mercado já mudou a entrega, cara. Não adianta eu querer ficar querendo vender, cravar topo, porque... Não! Negativo. Eu vou participando junto do mercado. Ah, quer subir? Vamos subir junto, pô. ITL, CRT aqui, CRTzinho aqui embaixo. Outro mini CRTzinho aqui. Não é bem um CRT, né? Mas quem estudou Delibias, quem viu as minhas aulas de Delibias no YouTube, que tem uma base muito boa de Delibias, sabe do que eu tô falando aqui, tá? Sabe do que eu tô falando aqui, ó. Mas eu vi isso aqui acontecendo, ó. Só isso aqui. Só esse MSSzinho aqui, ó. Já, pô, foi suficiente pra mim. Foi suficiente pra mim. Quem entende de fractalidade sabe que desde aqui eu tenho um nível de break block aqui, ó. Sabe que desde aqui eu tenho um nível de break block. Ou até mesmo desde aqui, ó. Eu tenho um nível de break block. Desde aqui a gente já consegue ver mudanças no patamar de entrega. Para vocês não dizerem que eu estou mentindo, olha lá. 1 hora. Desde aqui a gente consegue ver patamares comprados. Para que eu vou vender aqui? Se eu posso esperar ele fazer uma retração, então eu comprar novamente. Não é? Então, tá aqui nossos níveis para essa semana que eu vou esperar. Tá? Deixa eu ver aqui quais foram as mensagens de vocês. Caio. A inflação aumenta os juros, aumenta, e isso é bullish. Sim. Tá? Sim. Por quê? Se eu tenho aí tecnicamente um mercado com os juros mais altos, o que é que os bancos, o que é que os grandes investidores pensam? Quanto mais juros, mais rentabilidade. Então, se eu tenho um mercado que tem tantos de juros e outro mercado que tem tantos de juros, uma análise de juros, né, bem básica aqui para vocês, um exemplo bem claro e bem nítido, tá?
eu quero pegar um ativo forte, como o dólar, como o euro, como a libra. Eu não estou falando de real brasileiro. Não estou falando ali de peso mexicano. Eu não estou falando ali de alguma coisa da Argentina, que são moedas lixo, que tem os juros lá em cima, mas que não valem nada. Tá? Estou falando de moedas verdadeiramente verdadeiras. Moedas pesadas. Se eu tenho, preste atenção, eu tenho as três moedas. Eu tenho o dólar, eu tenho o euro e tenho a libra. Se o dólar está em um juros de 4,50, a libra está em um juros de 4,25 e o euro está em um juros de 4, qual dessas três está dando uma rentabilidade maior na casa de juros para quem está investindo a grana? Lógico e óbvio que é o dólar. Certo? Então, quando há um aumento de juros, a tendência é que o mercado ele comece a ganhar mais injeção de dinheiro. A tendência é que o mercado comece a ter uma injeção de grana em cima dele. Ou seja, eu tenho um anúncio de taxa de juros. Se não me engane, é para a próxima semana o FOMC. Eu estava vendo aqui. Vamos lá. Para a próxima semana aqui. Ó. FOMC. Deixa eu só traduzir aqui para que a gente tenha uma certeza. Taxas de juros, economia, total, declaração de tarifas, taxa de fundos federais, total, projeção da economia, declaração do FOMC, taxa de desemprego, mudança de desemprego, avaliação, taxa de política. Não é a mudança de taxa de juros. Deixa eu ver aqui, tá? Cadê? É Global Weights. Global Weights aqui, ó. Fixar. Interesse. Faz um tempozinho que eu não venho aqui nesse site. Central Banks. É bem aqui. Vamos fechar. Close. Fecha, filho. Inflação. Total. Histórico. É aqui. Vamos lá. Aqui, Central Banks. Vamos ver aqui, ó. America Central Banks, a última mudança foi dia 29/10/2025. Olha lá. Houve uma redução. Calma aí, só um minutinho. Deixa esse site. Ele é um pouquinho pesado. Deixa ele carregar aqui. Eu já explico para vocês. Deixa eu colocar em português. Beleza. Vamos lá, vamos analisar aqui, ó. Banco Central Americano, país, região, Estados Unidos. Anterior, 4,25. Atual, 4. Tá? Qual foi a direção? Foi uma queda. Quando foi que houve o anúncio disso? Dia 29/10/2025. 29/10/2025. Vamos lá. Ó. Quando foi que esse mercado aqui começou a cair? Ó? Alt G. 8, 9, 10. 29/10/2025. Ir para. Olha lá. Bem aqui, ó. Nessa região aqui, ó. Quando é que foi que houve a mudança na taxa de juros? Quando houve aí a dita mudança na taxa de juros. Bem aqui, ó. Dia 29/10/2025. O anterior estava 4,25, ou seja, a rentabilidade que as pessoas que investem em dólar americano está na faixa do 4,25. Quando lá no dia 29/10/2025, a grana que estava alocada nisso daqui teve a notícia de que iria haver uma redução na taxa de juros para 4 em vez de 4,25, o que foi que os investidores fizeram? Beleza. Eu não tenho interesse mais em deixar a minha grana aqui. Então foi lá e começou a cair. Quem presta atenção sabe muito bem
que tem que estar atento aos anúncios da taxa de juros. Se vocês forem prestar atenção lá na minha série dos criadores de mercado, eu falo sobre isso. Eu ensino vocês a fazerem isso. Série dos criadores de mercado, taxa de juros. Se o mercado, o ativo, tá tendo uma retirada de juros, basicamente a gente espera um mercado bearish. Se o mercado está tendo uma colocação de juros em cima dele, a gente espera um mercado bullish, tá? Então, a inflação aumenta os juros. Aumenta. E isso é bullish? Sim, é bullish. Perfeito? É bullish. Só pra gente dar uma ida a mais aqui, ó. Por exemplo, Banco Australiano, Austrália. Anterior, 3,85. Atual, 3,60. Houve uma queda de 0,25. Quando? Dia 8/12/2025. Austrália, AUD, né? Não é isso? AUD. Cadê? Novembro. Merda. AUD. Vamos lá. AUD USD. Forex.com. Dia 8. Não, dia 12. Tô lendo errado. Dia 8/12. Não tem como ser dia 8/12. A gente nem chegou no mês 12 ainda. Dia 12/8. Dia 12/8. Dia 10/20. Não, dia... Caraca, tá louco isso aqui. Não tô entendendo. Mas houve uma queda. Tá? Houve uma redução. Pois é, cara. Houve uma redução aqui. Agora, qual foi o dia? Acho que isso aqui deve estar influenciando. Acho que foi dia 12/8, tá? Dia 12/8. 12/8. AUD USD. Em um nível 4 horas. Vou achar aqui. Dia 12/8. Ir para. Houve uma redução na taxa de juros. Concomitantemente, o que é que o mercado faz? Há uma queda. Não tão grande quanto a queda lá do ativo Nasdaq, mas houve uma queda. Depois vem toda uma inflação, porque aqui a gente está comparando uma moeda a outra, tá? A gente está comparando o AUD versus o USD. Então, influencia o USD em cima dele. Mas se a gente pegar só a parada do AUD, muito provavelmente tem uma queda bem interessante aqui. Que eu não sei qual é a parada que se analisa isso. Mas reparem que esse ano foi um ano só de queda de taxa de juros. Ó. Quedas. Onde é que tivemos aumentos de juros? Lá no Japão, que estava 0,25, foi para 0,50. Lá no Brasil, vulgo nosso país, 4,75 foi para 15. Só que isso aqui é uma moeda muito ruim, cara. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. 6A1. Dia 12, dia 8. Mesma coisa. Teve lá a queda, depois foi lá, subiu e sempre se movendo à base da liquidez. Ó. Executa buy side depois da queda da taxa de juros, alguma notícia aconteceu lá, consome liquidez de sell side, então o mercado vai lá e sobe, tá? Sempre vai estar influenciado nisso. Próxima pergunta.
As notícias podem mudar muito nossa análise? Sim, sim. Dado o estado onde o mercado está. Vamos lá. MNQ1. A gente tá aqui. A gente tá pensando que o mercado vai bater aqui. Por exemplo, tá? Só um exemplo. A gente tá pensando que o mercado vai bater aqui. No meio do caminho aqui, a gente tem o paywall. Esse paywall, por exemplo, né? Um exemplo. Sai negativo. Bearish para o Nice 100. E você não presta atenção nessa notícia, você fica só no achismo da análise quantitativa, vai subir, vai subir, vai subir, o mercado pode reverter completamente aqui, tá? E você não prestou atenção e ele vai lá e, bum, cai drasticamente se você não prestar atenção nisso. Então, podem mudar muito, e muito, nossa análise. A gente está posicionado numa compra aqui. Compra aqui, o mercado começa a subir por aqui. Nosso alvo está aqui. Aí na quinta-feira sai o mini NFP, na sexta-feira sai lá o PCE e sai totalmente negativo para esse ativo. Qual é a tendência do mercado? Cair. Então muda muito, tá, João? Muda muito nossa visibilidade quanto a isso. Então trabalhamos com probabilidade, por isso é bom esperar as coisas acontecerem. Sim, tá? É bom esperar as coisas acontecerem para a gente estar visualizando isso, tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham curtido aí essa mini análise. Isso aí tá basicamente o meu estudo para a semana, do que a gente vai estar procurando fazer, onde eu mesclei um pouquinho de análise macroeconômica, lendo aqui as notícias, um pouco de análise quantitativa aqui com vocês. Basicamente, a minha visão para essa semana é isso aqui no Nasdaq, tá? Façam nos ativos que vocês operam, nos ativos que vocês trabalham, e um pouquinho de psicologia para vocês. Deixa eu diminuir aqui. Um pouquinho de psicologia aí para vocês. Ó. Limiar de percepção do esforço, curva de Gauss, tá? Eu não falo isso aqui apenas para me gabar, não, tá? Eu falo isso aqui também para que vocês tenham consciência de que é totalmente capaz. Você entre aqui os 2%. Ó. Há um dito por aí que apenas 5% das pessoas ganham dinheiro, 95% perdem. Então, se são só 5% das que ganham, dentro aqui do TradingView da competição, eu ainda fui além, eu ainda estou indo além. Eu estou entre os 2%, tá? Só para vocês terem uma noção. Basicamente, 8,5 pessoas aqui, ó, 8,5 mil pessoas, são um resultado excelente. Aqui, 80% cerca é aquele ganha e perde, ganha e perde, ganha e perde. Aqui, esses 10% são aquelas pessoas que só perdem infinitamente a mente. Beleza? Então, tamo junto. Forte abraço aí para vocês. Vamos lá. Há alguma previsão de retorno? Baita ferramenta de aprendizagem para nós. A gente teve campo de batalha essa semana, tá, Lânia? Eu acho que tu não tava online no momento. Mas eu tô buscando fazer um campo de batalha mais aberto aí para abranger todo mundo, tanto o free quanto vocês que compraram, mas no máximo, se esse ano a gente não voltar com campo de batalha único e exclusivamente para vocês, a gente volta lá no ano que vem, tá? Mas eu espero fazer alguma coisa com vocês. Minha agenda tá bem lotada até o dia 10. Depois do dia 10 eu vou ficar bem tranquilo. Então, depois do dia 10 aí, a gente pode tá aí batendo essas questões. Mas fiquem atentos nos grupos, porque quando eu for fazer campo de batalha, eu vou estar buscando fazer pelo menos um aí por semana, tá? Tá buscando fazer pelo menos um por semana. Eu vou estar divulgando para todo mundo, tá? Tanto para vocês quanto para o pessoal lá do grupo Free e assim sucessivamente, para a gente fazer um grande grupo, um grande conglomerado e a gente tá batendo em cima deles, tá? E logo após, a gente teve aí uma baita resultado. Se vocês não assistiram ainda o campo de batalha que a gente fez essa semana, foi um baita campo de batalha, tá? Então assistam, tá gravado, tá lá no YouTube, 100% no YouTube para vocês. Fechou? Então tamo junto, rapaziada. Valeu. Só o começo. Até semana que vem. E tenham consciência aí nas operações de vocês. Fechou?